Ok, então a gente vai começar hoje uma série que é bem interessante, porque a gente fez essa série, sei lá, em 2006, 2007, alguma coisa assim, acho que foi 2007, e que se chama 12 dados, né? 12 dados bem jogados. Essa é a arte original, foi feita pelo Wellington Augusto, e uma arte bem legal, bem marcante. E é bem interessante essa série, porque durante esses anos várias pessoas, em um momento ou outro, ficaram me perguntando, falando, será que não dá para fazer aquela série? Quando é que vai repetir aquela série? Isso e aquilo. E aí foi passando e a gente falou, não, vamos fazer então de novo a série 12 dados. Aí eu entrei em contato com o Wellington, que foi justamente quem fez a arte, e falei, olha, você ainda tem aquela arte original, tamanho, né, que a gente possa usar e tudo mais. E ele falou assim, essa série marcou a minha vida. Ele falou assim, cara, ele falou, nossa, que legal que vocês vão fazer. Essa série marcou a minha vida. Assim, aquele ano, ele disse para mim, aquele foi o ano que eu consegui comprar a minha casa, o meu apartamento, alguma coisa assim, que eu tomei certos rumos na minha vida, que eu dei certos passos na minha vida por causa dessa série. E o que ele me falou naquele momento foi o que outras pessoas me falaram também, sobre a importância dessa série, como que isso mexeu com elas, como que a série ajudou as pessoas a darem certos passos, a tomarem certas decisões na vida, fazerem certas coisas, e é interessante. Então, eu gostaria de passar essas coisas nas próximas semanas, que a gente vai olhar aqui, dentro desse tema, 12 dados, na esperança de que, de repente, algumas pessoas aqui também terão as suas vidas direcionadas, revolucionadas talvez, não a ouvir o que eu tenho a dizer. Porque se você só ouvir o que eu tenho a dizer, não vai adiantar nada, sinceramente. Talvez você fale assim, legal, olha que joia. Mas no ano que vem, ou daqui 5 anos, vai estar na mesma. Mas, se você pegar algumas dessas coisas que Deus imprimir no seu coração pelo Espírito Santo, e você colocar em prática, talvez daqui a algum ano, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 5 anos, a gente converse, e talvez vocês também esteja dizendo, olha, aquela série mudou a minha vida, ou me ajudou a mudar a vida, ou deu um rumo, uma direção para a minha vida. 12 dados tem a ver com os 12 meses do ano, ok? 12 meses nos são dados todo ano por Deus, para que a gente possa viver. Então vamos pensar aqui que nós temos diante de nós agora 12 meses, que Deus está nos dando. O ano velho já foi, esse é o feliz ano novo, né? São novas expectativas e novas oportunidades de vivermos. E vamos acreditar que todos nós vamos chegar vivos ao final desse ano para celebrar novamente mais um ano de vida. 12 meses nos são ofertados, nos são dados para Deus. Ninguém, a menos que a nossa vida termine, se todos nós chegarmos ao final desse ano juntos, ninguém terá 1 minuto a mais de vida do que o outro. Todos nós teremos exatamente o mesmo tempo de vida que todo mundo. Deus vai nos dar exatamente o tempo. Não existe nada mais igualitário do que o tempo que Deus dá para a gente viver. E todo mundo tem exatamente essa mesma, né? Lógico, se a sua vida se interromper, algumas pessoas vivem menos do que outras, mas vamos esperar, vamos confiar e vamos crer que a gente vai viver esse ano inteiro. Então temos 12 meses diante de nós para vivermos a vida, 12 meses dados por Deus. Agora, a gente pode usar bem esses meses, eles podem ser bem jogados, como diz ali, o trocadilho dos dados, bem jogados, bem utilizados, ou a gente pode desperdiçar esses meses, ou a gente pode desperdiçar esse tempo, a gente pode chegar no final desse ano com sentimento de, de amargura, de arrependimento, de fracasso, de que não alcançamos ou não realizamos aquilo que poderíamos ter realizados. Então, por isso, é muito importante a gente considerar essas coisas agora, não só para os próximos 12 meses, mas talvez para os próximos 12 anos da nossa vida, sabe? Para um longo prazo, porque as escolhas que nós estamos fazendo aqui, as decisões que nós fazemos aqui, elas têm consequências na nossa vida, não só nos próximos 12 meses ou 12 anos, mas talvez algumas delas consequências eternas.
Então, o Salmo 90 é um salmo que eu gosto muito, e eu tenho lido esse salmo já há muitos anos, nessas épocas, nas viradas de ano, aqui no Projeto 242. E a gente vai refletir, nós vamos partir a nossa reflexão dessa série 12 dados, nós vamos parti-la do Salmo 90. Então, se você tiver a Bíblia e quiser acompanhar, eu vou ler aqui na NVI o Salmo todo. Esta é uma oração de Moisés, nós somos informados aí. Então, este é um dos salmos de Moisés. Não foi escrito por Davi, mas foi escrito muito antes de Davi, pelo Moisés. E ele diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrastas os homens, são breves como um sono. São como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra de nossas mãos, consolida a obra de nossas mãos. Amém. Essa é uma oração, como eu disse, é uma oração de Moisés. E Moisés estava com aproximadamente 120 anos, ou seja, ele estava próximo da sua morte. Moisés morreu com 120 anos, então esse foi um salmo que ele escreveu bem pertinho da sua morte. E ao fim da vida, ele já havia visto muitos dos seus contemporâneos morrerem. Se você conhece a história de Moisés, de como ele foi criado lá no Egito, aqueles primeiros 40 anos da sua existência, e depois ele saiu do Egito e foi para o deserto, mais 40 anos da sua existência, e depois Deus o chama, e aí ele volta, como o libertador, e aí ele conduz o povo, e os 40 anos seguintes da existência de Moisés, é esse Moisés que conduziu o povo para sair do Egito pela terra, pelo deserto, em direção à terra da promessa. E principalmente nesses 40 anos finais, por causa das escolhas erradas que esse povo fez, muitos deles morreram. O Salmo aqui fala muito sobre a ira de Deus, não sei se você notou isso daí, fala sobre sofrimento e ira de Deus. Por quê? Porque as escolhas erradas que o povo fez nessa peregrinação do deserto, quando você lê lá a narrativa de Números e Deuteronômio principalmente, essas escolhas erradas atraíram a ira de Deus, e houve realmente muitas pessoas que morreram naquela peregrinação. Então Moisés, ao final da sua vida aqui, escrevendo essa oração a Deus, tinha visto o sofrimento e a morte de muitas pessoas, e muito disso atribuído justamente à ira de Deus. O texto-chave desse salmo, para mim, é o versículo 12.
Nessa oração, no versículo 12, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. A Mensagem traduz esse texto da seguinte maneira: ensina-nos a aproveitar a vida, ensina-nos a viver bem e sabiamente, ensina-nos a aproveitar a vida. Lembra daquela expressão latim, carpe diem, aproveite o dia, aproveite o momento, aproveite a vida. Então a oração de Moisés é: ensina-nos a aproveitar a vida, ensina-nos a viver bem e sabiamente. Viver bem é viver com sabedoria. É preciso, diz a canção velha, saber viver, não é? Lembra dessa música? Aquele corinho que a gente cantava na igreja. É preciso saber viver. Pois é preciso saber viver. É interessante isso, porque o Salmo é uma oração. É uma busca por aprendizado, para que você possa viver bem, para que você possa aproveitar a vida. É uma busca, uma oração. Isto significa, gente, que nós não sabemos viver bem por default, ou seja, de nascimento. Nós não nascemos sabendo viver bem. Ninguém nasce aqui com a sabedoria para viver bem. Ninguém nasce aqui sabendo fazer as escolhas certas na vida. Isto é um aprendizado. Nós não sabemos quanto tempo nós viveremos, quanto tempo nós teremos de vida, mas o fato é que não importa quanto tempo teremos de vida, nós precisamos viver bem o tempo que nós temos. E, como eu disse, é um aprendizado. Quando a gente olha para a vida de algumas pessoas, a gente já disse, Moisés viveu 120 anos. Mas tiveram outras pessoas na história, eu quero destacar algumas delas, que tiveram o seu tempo de vida. E é interessante quando a gente considera o tempo de algumas delas. Por exemplo, a Madre Teresa viveu 87 anos. O rei Davi, famoso nas Escrituras, por toda a sua história e os salmos que ele escreveu e tudo mais, viveu 70 anos. Lutero viveu 63. Calvino morreu aos 55 anos. Francisco de Assis viveu 10 anos menos que Calvino. Ele morreu com 45 anos de idade. Martin Luther King Jr. morreu aos 39 anos. Jesus, 33. Joana d'Arc viveu apenas 19 anos. E Anne Frank, talvez você já tenha lido o diário de Anne Frank, ela morreu aos 15 anos de idade. Ou seja, nós vemos várias pessoas que deixaram um legado, são pessoas que são conhecidas na história, de alguma forma. E nós vemos que algumas viveram um longo tempo de vida, e outras viveram um curto tempo de vida. Então, a questão é que não importa quanto tempo de vida nós viveremos, o que importa é o que nós fazemos com o tempo de vida que nos é dado e com as oportunidades que cada um de nós tem para viver. O que importa é como nós vivemos, se nós vamos aproveitar a vida, se nós vamos aprender a viver e viver com sabedoria, ou se nós vamos desperdiçar a vida. Eu diria o seguinte, que nenhum de nós possivelmente quer ser igual a um personagem da Bíblia que se encontra lá no texto de Gênesis, e o nome dele é Matusalém. Já ouviu falar de Matusalém? Matusalém é incrível, porque ele na Bíblia é o homem que viveu mais tempo de todos os outros. O tempo de vida de Matusalém foi enorme. Ele viveu durante 969 anos, ou seja, quase 1000 anos, um verdadeiro Highlander. Lembra daquele filme, o Highlander, o Guerreiro Imortal? Está aqui o Matusalém, esse era de verdade, não um filme. Quase 1000 anos, ele viu muita gente viver e morrer e tudo mais durante o seu tempo de vida. Agora você pensa assim, um cara que viveu quase 1000 anos, assim, tem uma história incrível, né? A Bíblia tem que ter uma outra Bíblia para falar da vida dele. Mas lá em Gênesis, quando fala dos diferentes personagens, a gente encontra no capítulo 5, versículos 25 a 27, o seguinte sobre Matusalém, esse homem que viveu quase 1000 anos. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas.
Viveu ao todo 969 anos e morreu. E aí acabou a história de Matusalém. Então, é a biografia mais curta para a vida mais longa que você tem na Bíblia. Nenhum de nós quer isso, né? A gente não quer ter uma história assim tão resumida assim. Não importa se, sabe, Anne Frank tem mais coisas escritas sobre ela aos 15 anos apenas de vida do que o Matusalém aqui com quase 1000 anos. A gente precisa aprender a viver. Precisa saber viver. Precisa viver bem. E isso é um aprendizado. Isso é uma escolha que nós fazemos diante da vida que nós temos. E esse salmo nos dá algumas diretrizes para isso. E durante esse mês eu gostaria de olhar para vocês, algumas delas, mas a gente vai introduzi-las hoje aqui a olhar para o salmo. A primeira coisa é que, como eu já disse, é um aprendizado. Saber viver é uma arte e é preciso aprender essa arte. Saber viver não é alguma coisa que você nasce sabendo. Por isso o salmo diz: ensina-nos. Precisamos aprender. Não sabemos viver bem, não sabemos aproveitar a vida. Se não aprendermos isso, nós vamos desperdiçar a vida. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance a sabedoria. Eu acredito que, de fato, boa parte das pessoas nasce, vive e morre sem ter aprendido a arte de viver bem. E essa é uma das razões pelas quais tantas pessoas chegam ao leito de morte cheias de arrependimento. Quando você lê essas pessoas que trabalham com doentes terminais e os arrependimentos que eles têm na vida. Se eu pudesse viver a minha vida de novo, eu teria feito isso. Eu não teria feito aquilo. Eu teria gasto mais tempo com isso. As pessoas cheias de arrependimento ao final da sua vida. Por quê? Porque elas não aprenderam a arte de viver bem, de viver com sabedoria, de aprender a aproveitar a vida. Então é preciso aprender essa arte. Você sabe a arte de viver bem? Você já aprendeu a viver bem? Você está aproveitando a vida e vivendo com sabedoria? Saber viver bem implica em, primeiro, entender a brevidade da vida. Primeira coisa é, para você viver bem, você precisa entender que a vida é curta. Não importa se são 15 anos ou 120 anos, a vida é curta. O Salmo começa dizendo o seguinte, diz que Deus é eterno, versos 1 e 2, Tu és o nosso refúgio, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus é eterno, Deus não está limitado pelo tempo como nós estamos. Nós temos um tempo de vida, nós medimos todas as coisas pelo tempo. Nós falamos em minutos, em horas, em dias, meses, anos, séculos, milênios, pelo tempo. Deus é eterno, Deus não está limitado ao tempo, Deus não habita no tempo como nós. Deus está além do tempo, Ele transcende ao tempo. E para Deus, então, na perspectiva que Deus tem do tempo, é diferente da nossa. Como eu disse, nós falamos nessa vida, podemos falar assim de 1000 anos, e no versículo 4 diz assim, de fato, 1000 anos para Deus são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. 1000 anos para Deus, que é eterno, de eternidade a eternidade, que não tem início nem fim. 1000 anos não significa absolutamente nada. É como uma piscadela. 1000 anos não é nada. Deus é eterno. Isso é algo grande demais, imenso, para que a gente possa entender com as nossas mentes finitas e limitadas. Nós não conseguimos entender.
Se você parar para pensar na eternidade, você não vai chegar a entendimento algum. Você vai ter que se render àquilo que os filósofos falavam do mysterium tremendum, porque é exatamente isso que é. É um grande mistério para nós, a eternidade de Deus. Mas é assim que Deus se revela nas Escrituras, é assim que Deus é visto aqui nesse Salmo, como um Deus eterno, de eternidade a eternidade. Contrário a Deus, nós vivemos no tempo. Contrário a Deus, nós medimos a vida, como eu disse, a partir do tempo. Então, dentro da perspectiva do tempo, o Salmo nos diz o seguinte, que nossa vida é breve como um sono. Somos como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Versos 5 e 6. Ou seja, a vida é breve. Você vê a beleza de uma flor, influenciado pela minha sogra, principalmente, e pela minha esposa, eu comecei a apreciar orquídeas nos últimos anos, né? E a gente fica feliz quando abre uma orquídea, quando abre a flor, a beleza daquilo, é algo belo e tudo mais. Mas aí passa um tempinho, ela murcha, seca, morre, desaparece. E o Salmo diz que a vida é assim. Ela é como a flor, que logo murcha, seca e morre. Ela é breve. Pedro diz, a humanidade é como a relva e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Assim é a nossa vida. Moisés fala no versículo 9, os anos da nossa vida são como um murmúrio. No verso 10, a vida passa depressa e nós voamos. E não é isso que nós dizemos? Nós podemos viver a vida inteira com uma pessoa e quando essa pessoa se vai, o que acontece? Nós temos a sensação de que a vida passou depressa. Nós começamos a pensar assim, nós gostaríamos de ter tido mais tempo com essa pessoa. Pouco antes do meu pai morrer, eu estava lendo sobre uma música que o Bono fez para o pai dele, quando o pai dele estava lá doente. O pai dele lutou com câncer durante alguns anos, e estava chegando no fim, e ele escreveu essa música. E eu estava lendo sobre a música que ele escreveu. E no final, ele dizia a seguinte frase sobre o pai dele. Ele falou assim, eu gostaria de tê-lo conhecido melhor. Ele viveu anos e anos e anos com o pai, e ele diz assim, eu gostaria de tê-lo conhecido melhor. Por quê? Porque não importa quanto tempo você vive com alguém, não importa se a pessoa vai viver 80 anos ou 100 anos, quando ela se vai, a sensação é de que ela se foi rápido demais. O Salmo diz aqui que a vida voa, nós voamos, a vida passa rápido demais, a gente voa, e é incrível que isso é algo literal, porque nós literalmente voamos a uma velocidade de 1.670 km por hora. Todos nós aqui, agora estamos voando a uma velocidade de 1.670 km por hora. Esta é a velocidade de rotação da Terra. É a velocidade em que todos nós estamos viajando no tempo, todo dia de nossas vidas. Então, a vida passa muito rápido. Nós voamos, diz Moisés, e isso é algo literal, não é só metafórico. A primeira coisa, então, que nós precisamos ter em mente, se quisermos aprender a viver, é que a vida não durará para sempre. Nós não somos Highlanders. Nós não somos esses guerreiros imortais. A nossa existência vai ter um fim um dia. Mais cedo ou mais tarde. Cada um de nós vai se encontrar com a morte. A nossa vida murchará e se acabará um dia. A gente não sabe quando isso vai acontecer, mas como diz o Brad Pitt naquele filme Encontro Mortal, só há duas coisas certas na vida, a morte e os impostos. Não é? Essas são as duas coisas certas da vida. E, sabe, não importa quanto dinheiro a gente tenha, quantos bens nós conseguimos acumular, quão poderosos e populares nós nos tornamos, o fato é que
mais cedo ou mais tarde todos nós morreremos. A vida não durará para sempre. Para aprender a viver, para aproveitar a vida, para viver com sabedoria, é incrível, mas a primeira coisa que tem que assentar em nosso coração, em nossas mentes, é exatamente isso. A vida é curta, a vida é breve. Nós não vamos viver para sempre aqui. Nós temos que parar e olhar e refletir sobre esse fato, porque senão nós vamos vivendo com essa sensação de que a vida não vai ter fim. E a gente vai empurrando as coisas, né? E nós não fazemos aquilo que nós devíamos fazer, por exemplo, porque nós achamos que nós vamos ter todo o tempo do mundo, até que o tempo é cortado, até que o tempo é interrompido, até que não haja mais tempo. Agora, se nós pararmos aqui nesse salmo, a vida não faz sentido. Se a gente parar a reflexão aqui, não tem sentido algum viver. Porque se a gente olhar para a vida somente com essa consciência de que mais cedo ou mais tarde todos nós morreremos, então a única resposta adequada para a vida é o hedonismo. Ou seja, a única resposta adequada é que a gente deve aproveitar o máximo que a gente pode da vida aqui agora. Então vamos, nos entregar a toda forma de prazer possível. Porque, afinal de contas, a vida vai acabar. Vamos aproveitar enquanto ela está aqui. Ou seja, não basta a gente olhar só e entender que a vida é curta. A gente tem que ir além disso. Para saber viver, então, não basta entender que a vida é curta, mas é preciso enxergar além da vida que a gente tem aqui. Saber viver é encarar a vida à luz da eternidade. É isso que a gente vê no Salmo aqui. Ele começa falando da eternidade de Deus e ele fala da nossa vida curta. A Bíblia diz que o tolo é aquele que vive como se não houvesse Deus. E como se não há Deus, então não existe esperança. E tudo que existe é essa vida. Tudo que existe é isso aqui e agora. Quem não acredita na existência de Deus e não acredita no sentido da vida, não há um sentido, não há um propósito. Então, para que você vai viver? Para que você vai fazer certas escolhas morais, por exemplo? Para que você vai deixar de fazer certas coisas? Por que você tem que tratar certas pessoas com bondade? Se a vida é tudo o que há. A Bíblia diz que isso é tolice. A sabedoria, isso é o oposto da sabedoria, é o oposto de saber viver bem. Salmos 14, 1 e 53, 1, os versículos são idênticos. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. E como consequência dessa conclusão do tolo, que Deus não existe, corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Ou seja, se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe nada que possa nos impedir de fazer, seja lá o que for, porque a vida não tem sentido algum. A vida é só essa existência vazia que um dia vai ser levada e roubada de todos nós. Nos entregamos a esse hedonismo, a uma vida sem sentido, em busca do prazer pelo prazer, porque isso é tudo que nos resta. O tolo, então, é aquele que vive sem a perspectiva do eterno. Os seus atos não têm consequência alguma, porque os seus atos dizem respeito a uma vida que é breve e que logo vai ser ceifada. É por isso que o C.S. Lewis disse o seguinte: há várias coisas com as quais não me preocuparia se fosse viver apenas 70 anos, mas que me preocupam seriamente sob a perspectiva da vida eterna. Preste atenção nisso. Várias coisas com as quais ele dizia: eu não me preocuparia se a minha vida fosse só os 70 anos. Mas me preocupam seriamente com a perspectiva de que a vida pode ser interrompida com 70 anos aqui, mas eu estou vivendo à luz da eternidade. De que o fim dessa existência não significa o final da minha existência. Significa apenas
interromper a minha existência aqui, na terra, nesse momento. Mas não é o fim de tudo. E é isso que as Escrituras anunciam. E é interessante que o Moisés, quando ele faz essa oração aqui, ele fala da eternidade de Deus, ele não fala nesse texto sobre a eternidade ou sobre a perspectiva do homem viver essa vida além da morte. Isso era algo que estava ainda sendo desenvolvido dentro de uma visão judaica da existência. Então, o texto de Moisés não diz isso aqui, mas é lógico que quando a gente olha para a revelação das Escrituras, a gente vai encontrar mais claramente adiante a evolução desse pensamento judaico, a questão da vida que continua além da vida. E é isso que faz todo sentido para nós. Porque ainda que a vida passe rápido demais, quem vive à luz da eternidade sabe que a vida aqui não é tudo o que há. Não é tudo o que existe. Ela é apenas uma fração diante dessa eternidade. Porque Deus existe, porque Deus é eterno, nós somos criados para viver um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus que é eterno. Nós não fomos criados para morrer. Nós não fomos criados para ter a nossa vida interrompida aos 70 ou 120 anos ou 900 anos como Matusalém. Nós não fomos criados para isso. Nós somos criados para viver com Deus, num relacionamento com Deus e viver para sempre. A morte entrou no mundo como um inimigo por causa do pecado. É isso que a Bíblia diz. Então nós somos criados para a eternidade. O escritor aos Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração, no coração dos homens. Nós somos criados com esse anseio pelo eterno, que às vezes nós o sufocamos. Mas é isso, fomos criados para a eternidade. Fomos criados para aprender a viver então uma vida com sentido de existência. Por isso, é preciso saber viver. Por isso, é preciso aproveitar o momento. Carpe diem. Quando Paulo escreve aos cristãos de Éfeso, ele diz o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos. Note, insensato é aquele que vive como se não existe Deus. Como se Deus não existisse. O insensato é aquele que vive para o momento, sem pensar nas consequências dos seus atos. Paulo diz que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, ele repete, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ou seja, nessa vida a gente não pode viver de maneira louca. Nós precisamos viver com sabedoria. E viver com sabedoria implica em procurar saber qual é a vontade do Senhor. Aproveitar a vida, aprender a viver, implica então em conhecer a Deus. Viver bem envolve esse conhecimento de Deus. Novamente, desperdiçar a vida é viver como um insensato, como um tolo, né? Não importa o quanto que uma pessoa possa construir, executar, se ela não viver a vida com a perspectiva do eterno, se ela não viver a vida pensando em Deus, se ela viver somente como se não houvesse Deus, ou como se Deus não existisse, ela vai ter desperdiçado a vida. Jesus diz isso lá em Lucas, no capítulo 12, versículos 15 a 20, quando ele fala o seguinte: então, ele lhes diz, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Ele lhes contou esta parábola. A terra de um certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo, o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou?
Ou seja, essa é uma vida louca, uma vida insana, que não é vivida pensando-se, considerando-se Deus e a eternidade, que é vivida somente para acumular coisas, para construir coisas, para o aqui e agora, para fazer e construir e ter, e pensar assim, um dia eu vou desfrutar disso tudo. E não é esse tipo de vida que Jesus veio propor para nós. Essa não é uma vida sábia. A vida, Jesus disse aqui, é muito importante, a vida não é definida pelas coisas que nós acumulamos. Não é isso, não tem a ver com construímos, fizemos, realizamos, isso é a vida. É loucura viver para si, se esquecer de Deus. Então vamos nos lembrar novamente que esse salmo é uma oração. E uma oração pressupõe, em primeiro lugar, a existência de Deus. E em segundo lugar, um relacionamento com Deus. O salmo, por ser uma oração, pressupõe que Deus existe. Ele começa falando de Deus, que tem sido refúgio, de Deus que é eterno, que permanece para sempre. E ele pressupõe também um relacionamento com Deus. Não basta Deus existir, Deus ser eterno, Deus ser imenso, e Deus ser esse grande mistério, se a gente não tem como se relacionar com Ele. Então o Salmo propõe para nós um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus em meio às dificuldades da vida. O Salmo fala de sofrimento. O Salmo fala de angústia. O Salmo fala de uma vida difícil e dura e árdua. Mas qual é a resposta do salmista para essa vida difícil, dura e árdua? Não é se voltar contra Deus, é voltar-se para Deus, e mais ainda é pedir para que Deus volte-se para Ele. No versículo 13 ele diz assim: volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. No 15 ele fala: dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Ou seja, a vida é difícil, a vida é dura, e às vezes os dias são de sofrimento. Mas em vez de voltar-se contra Deus, nessa oração que pressupõe que Deus existe, um relacionamento com Deus, ele volta-se para Deus, e ele pede para que Deus volte-se para Ele. Relacionamento. Então, para viver bem, para buscar sabedoria, é preciso ter essa relação com Deus. Sabedoria é enxergar a vida pelo prisma de Deus, pela ótica de Deus. E é lógico que nenhum de nós vai conseguir alcançar toda essa sabedoria. Nenhum de nós aqui vai ser capaz de ver toda a vida e toda a nossa existência pelo prisma de Deus. Nós nos tornaríamos deuses, ou seríamos como Deus nesse caso. Mas o máximo que nós conseguirmos aprender de Deus, por aquilo que Ele nos revelou pelas Escrituras, mas a gente começa a olhar as coisas, então, pela ótica de Deus. Novamente, o sofrimento aqui não se torna um motivo de indignação, de revolta contra Deus. O sofrimento aproxima de Deus. Você começa a vê-lo pela ótica de Deus. Diante do sofrimento e das perplexidades da vida, o salmista busca a Deus e a sua misericórdia. Versículo 14: satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Essa é uma busca diária. Esse é um relacionamento diário com Deus. Não é Deus, para o salmista aqui, não é um step que você usa quando fura o pneu na estrada. Deus não é um recurso que temos quando todos os outros recursos nos quais a gente confia e dos quais a gente depende falham. Aí a gente vai para Deus. Deus é a própria razão da existência. Quando ele diz aqui, satisfaz-nos com o teu amor pela manhã, ele está falando dessa relação com Deus, que quando você acorda de manhã, antes de qualquer coisa, está Deus. Eu acordei, eu tenho vida, eu tenho fôlego de vida, eu estou respirando, eu posso me levantar, eu posso viver.
E a razão disso tudo é Deus. Ele é a própria razão da existência. Por isso, o Paulo, quando fala aos atenienses, lá em Atos capítulo 17, na colina de Marte, ele diz assim: nele vivemos, nos movemos e existimos. Toda a nossa existência nós devemos a Deus. É nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Verso 17, então, ele diz assim: esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra das nossas mãos, consolida a obra das nossas mãos. Ou seja, já que eu tenho um relacionamento com esse Deus, que eu começo a enxergar a vida com a perspectiva, com a ótica dele, que ele é a razão da minha existência, eu confio na bondade dele. Nota, o Salmo fala de um Deus que se ira. O Salmo fala de pessoas que por anos de suas vidas passaram por sofrimento e foram afligidas. Mas ele termina com uma nota de esperança. Esteja sobre nós a graça, a bondade do nosso Deus soberano. Essa é a esperança daquele que se relaciona com Deus, daquele que está aprendendo a viver sob a ótica de Deus, com sabedoria. O salmista trabalha, ele se esforça para produzir algo, ele dedica-se a uma tarefa e a uma missão na sua vida, lembrando que Moisés foi um homem assim, com senso de missão, de propósito, de direção na vida, mas ele está consciente de que ele precisa de Deus, de que seus esforços, suas habilidades, a sua própria capacidade de produzir algo, de trabalhar, de perseguir uma missão, é fruto da graça e da bondade de Deus. Então, se nós vamos aprender a viver, nós precisamos primeiro entender que a vida é curta. Nós precisamos ganhar uma noção melhor do tempo e saber usar melhor o tempo, que nós não sabemos geralmente utilizar. Isso faz parte dessa arte de viver bem, de aprender a viver, a questão do tempo. Além da questão do tempo, nós precisamos, vivendo a vida na perspectiva da eternidade, do eterno, entender que a vida tem sentido, que a vida não é uma coisa sem sentido, mas que é um sentido para a nossa existência. E a partir daí a gente ganha então um senso de direção, de propósito, de missão, do porquê nós estamos aqui, o que se espera de mim, o que se espera da minha vida, para que eu estou vivendo. E aí então a gente começa a dar uma direção para a nossa vida. E dar direção para a vida, viver seguindo um propósito, um sentido, uma direção, envolve planejamento, envolve estabelecer alvos, envolve saber o que eu vou fazer, qual que é o propósito da minha vida e para onde é que eu estou indo. Então, o que isso significa? Se eu quero daqui a 5 anos chegar a tal lugar ou aquilo, o que isso significa de maneira prática agora? Quais são os passos que eu tenho que dar? Onde é que eu tenho que investir a minha vida nesse ano, nos próximos anos? E finalmente, viver sabiamente é viver nessa relação com Deus, é aprender a confiar em Deus. Isso envolve uma questão de mordomia da vida. Envolve aprender a obedecer os limites que Deus estabeleceu para a vida. Envolve aprender, inclusive, a descansar. O Shabá, o sábado, o descanso, que muitos de nós negligenciamos durante a vida. Nós não sabemos viver bem, nós não sabemos aproveitar a vida. E nós negligenciamos isso. Então são essas 3 coisas que nós vamos estar olhando nas próximas semanas. Nós vamos falar sobre o tempo, nós vamos falar sobre o sentido de missão e propósito, alvos, como estabelecê-los e o porquê, e o que a Bíblia nos diz sobre isso, e nós vamos falar sobre a questão do Shabá, do descanso, do aprender a confiar as nossas vidas às mãos de Deus. Confiar que Deus é o Senhor da nossa existência e aprender a descansar nele e aprender a desfrutar a vida. São essas coisas que, para mim, o Salmo nos propõe aqui
de alguma maneira e que tem a ver com essa questão de aprender a viver bem, aprender a aproveitar a vida, aprender a viver com sabedoria. Que todos nós, Deus queira, vamos viver mais 12 meses, espero mais 12 anos, não vou dizer mais 120 anos, para essa projeção, mas vamos viver bastante. Eu espero que vivamos bem. Não só que vivamos bastante, mas eu espero que vivamos bem. Eu espero que ao final da nossa existência possa ser dito e ser lembrado sobre nós, possa haver um legado, porque nós de fato vivemos bem, porque nós de fato aprendemos a viver bem e aproveitar a vida. Vamos orar juntos. Enquanto você está aí, mesmo de olhos fechados, esperando a oração, eu quero propor para você a reflexão nas seguintes perguntas. A primeira delas é, pense nisso. Alguma coisa mudaria em nossas vidas se soubéssemos que iríamos morrer ao final desse ano de 2014? Se você soubesse que esse é o último ano da sua existência, alguma coisa mudaria? Deus, eu oro para que o Senhor nos ajude e nos ensine a viver bem. Eu confesso, Senhor, que nos meus 46 anos de vida, eu ainda preciso aprender muito, muito sobre como viver bem, como aproveitar a vida, como aproveitar a existência, como viver com sabedoria. Meu Deus, eu oro não por mim apenas, mas por todos aqueles que estão aqui. Que todos nós possamos entender essa necessidade que temos de não só existirmos, de não só passarmos pela vida, mas de aprender a viver. De viver vidas com significado, com propósito, com senso de missão, de razão da nossa existência. Que não sejamos levados pela vida, mas que nós possamos mover-nos intencionalmente em direção àquilo que nós sentimos ser a nossa vocação, o nosso chamado, a nossa missão aqui nessa terra. Então, Deus, ajude-nos a considerar essas coisas. Ajude-nos a reconsiderar o fato de que a vida é breve, mas de que isso não é tudo que existe. Nós vivemos à luz da eternidade e os nossos atos aqui têm consequências. As nossas escolhas aqui, as nossas decisões, elas ecoam na eternidade. E ajude-nos a nos lembrar de que nós fomos criados para principalmente para esse relacionamento contigo. De onde vem a nossa existência? E é em Ti que nós encontramos a razão e o propósito e as diretrizes que precisamos. É em Ti, ó Deus, que nós encontramos esperança. É em Ti que a nossa vida encontra sentido. Ó Deus, se há algo que eu peço por mim e peço por todos aqui, é que nós possamos fazer em cada dia da nossa existência uma vida vivida para Ti, sob a luz da Tua bondade e da Tua graça. Uma vida que possa refletir a todos aqueles que estão ao nosso redor o Teu amor leal, a Tua misericórdia.
Ensina-nos a viver, Senhor. É isso que nós te pedimos, para a glória do teu nome. Amém. Amém.